Olá, alunos! Aqui é o professor Rodrigo, do canal Rodrimelo, Física e Química. A aula de hoje é a correção dos exercícios de Física 2 sobre dilatação térmica linear para os segundos anos do ensino médio. A lista de exercícios da semana do dia 18 de maio. Vamos lá para a correção, então. Vamos utilizar aqui, então, para calcular a dilatação térmica linear, a equação do ΔL. Vou lembrar para vocês aqui, ó, é ΔL igual ao LI, que é o comprimento inicial, vezes o alfa, que é o coeficiente, vezes o ΔT. Então nós vamos tirar os dados aqui. Eu tenho um fio de alumínio de 40 metros de comprimento. Esse 40 metros é o comprimento inicial. Ele está numa temperatura inicial de 20 graus Celsius. E ele é aquecido até uma temperatura final de 60 graus Celsius. Quem é o ΔT? O ΔT sempre será a temperatura final menos a temperatura inicial. Então você tem que primeiro fazer a subtração da temperatura final 60 menos a inicial 20, sobrando um ΔT aqui de 40 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear é esse valor bem pequeno aqui. Esse coeficiente é o que a gente chama de alfa. Cada material tem o seu alfa próprio, o alumínio, o ferro, o aço e assim por diante. Queremos calcular na letra A dilatação. Quem é a dilatação? É o valor que aumentou com o aumento da temperatura. É o que a gente chama de ΔL. Vou explicar nessa questão melhor para vocês. Se eu tenho uma barra de alumínio ou um fio, eu vou aquecer esse objeto e ele vai se alongar um pouco. Esse pedaço que alongou é o que a gente está calculando. Isso é o ΔL. Então eu vou calcular aqui o ΔL, pegando o comprimento inicial, que é o 40 metros, multiplicando pelo alfa, que ele dá no exercício, que é o 0,000024, multiplicando pela variação de temperatura do 60 menos o 20, que deu 40. Você vai multiplicar os três valores. Multiplicando os três, você obtém o valor de 0,0384. Como o comprimento inicial do fio está em metro, o aumento também é metro. Isso é a letra A, quanto teve de aumento. A letra B quer saber qual é o comprimento final desse fio. Observe aqui na figura, ó. Se a nossa barra tinha 40 metros de comprimento e ela teve um pequeno aumento, qual o tamanho que ela tem agora? Esse tamanho é o que a gente chama de LF, comprimento final, que é o LI mais o ΔL. O ΔL pode ser negativo quando a temperatura também diminuir, mas nesse caso aumentou. Então eu vou pegar o tamanho inicial, que é o 40, e vou somar com o 0,0384. Somo os dois e a resposta do comprimento final é 40,0384, também metros. Então nós calculamos quanto deu de variação de comprimento e quanto deu de comprimento final. Aqui na questão 2, nós temos um fio que tem 100 metros de comprimento. Novamente, isso aqui é o nosso LI, 100 metros. O coeficiente de dilatação é o alfa, está marcado aqui. O coeficiente aqui é a dilatação. E a variação de temperatura já é o ΔT. Eu não preciso fazer temperatura final menos inicial, porque ele já está me dando uma variação de 10 graus Celsius. O exercício quer saber a variação de comprimento. Variação de comprimento é o ΔL, novamente, que nós vamos estar calculando. Então, lembrando que ΔL é igual ao LI vezes o alfa vezes o ΔT. Nós vamos calcular aqui o LI, que tem 100 metros, vezes o alfa, 0,000017, vezes o ΔT, que é 10. Você multiplica os três valores. E aí obtemos a resposta do ΔL igual a 0,017. Isso aqui está em metros, porque o nosso 100 no início também é metros. A letra A está em milímetros, a letra B é 1,7 metros, então não é a B. A letra C é 17 metros, não é a C.
A D e a E também estão em milímetros. O que nós devemos fazer então? Se 1 metro possui 1000 milímetros, o 0,017 metros possui x. Nós vamos multiplicar isso aqui e nós vamos observar que isso vai dar 17 milímetros. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. 17 milímetros de comprimento que teve de aumento. Aqui na questão 3, temos uma barra de ferro que tem comprimento inicial de 10 metros, a uma temperatura inicial de 0 graus Celsius. E o coeficiente está aqui no cantinho, ó, o alfa do ferro é o 0,000012. Que tamanho vai ter essa barra se a temperatura chegar a 20 graus? Então, na letra A, a temperatura final é 20 graus Celsius. Logo, o ΔT é só você fazer o 20 menos o 0, logicamente isso dá 20. Eu vou calcular primeiro quanto é o aumento. Lembra que o ΔL é o LI vezes o alfa vezes o ΔT. Vamos calcular quanto de aumento teve. Pega o LI, a barra tem 10 metros, vezes, multiplica pelo alfa 0,000012. Multiplica pelo ΔT, 20. Multiplicando os três valores, nós vamos ter um ΔL de 0,0024. Porém, nós queremos calcular aqui o comprimento final. Então, nós vamos calcular. O comprimento final vai ser o comprimento inicial que a barra tinha. A barra de ferro tinha 10 metros, somado com o ΔL, que nesse caso deu um ΔL positivo, porque a temperatura aumentou. A nossa barra de ferro vai ter 10 metros, 0024 metros. Esse é o comprimento final. E aí a letra B, a gente vai fazer a mesma coisa, porém na letra B, a temperatura final é menos 30. Então eu vou ter que fazer um ΔT, lembrando que é o TF menos o TI, fazendo aqui menos 30 menos 0. Então o ΔT agora ficará negativo, menos 30. Isso quer dizer o quê? Que se a temperatura diminui, o objeto vai encolher, vai se contrair. Então ele tinha 10 metros vezes o alfa 0,000012, só que agora eu multiplico por menos 30. Faço essa multiplicação sem usar o sinal lá na calculadora. E vamos achar a resposta como 0,0036. Só que esse 36 aqui é negativo. Isso está dizendo que isso encolheu. A barra encolheu um pouquinho. Se ela encolheu e ela tinha 10 metros, que tamanho que ela ficou? Menor do que 10. Você vai pegar então, na mesma fórmula do LF, vai pegar o 10, que é o comprimento inicial, e vai somar com o menos 0,0036. E aí, na verdade, você vai acabar diminuindo o 10 do 0,036. E teremos como resposta final 9,9964 metros. Então, na letra A, nossa barra de ferro aumentou e na letra B ela encolheu. Agora, na questão 4, a gente tem uma barra de alumínio que está saindo da temperatura de 15 até 100 graus. Se eu tenho que calcular o ΔT, e o ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial, já sabemos então que o ΔT aqui vai ficar 100 menos o 15, que vai dar 85 graus Celsius. É o que nós vamos usar. Outra coisa, a barra de alumínio tem um alfa. O alfa do alumínio está aqui, é o 0,00024. Essa barra de alumínio, eu não sei o tamanho dela, mas eu sei que quando ela é aquecida, ela alonga-se. E o que é alongar? O alongar é o aumento que teve. Esse aumento já está sendo dito. O que nós calculamos nas questões anteriores, aqui está sendo informado.
ela alongou 1,224 milímetros, bem pouquinho. Eu quero calcular então o comprimento inicial dessa barra, que é o LI. Mas vamos usar a mesma equação. ΔL, LI, vezes o alfa, vezes o ΔT. Só que agora eu já sei o ΔL. 1,224. Quem eu quero saber? LI. O alfa, 0,000024. E o ΔT, 85. Isso fica 1,224 igual a LI vezes 0,00204. Você vai então isolar o LI, ficando 1,224 dividido por 0,00204. Vamos fazer aqui a divisão. E achamos como resposta 600. Como o nosso ΔL está em mm, milímetros, o comprimento inicial também é milímetros. Aqui na questão 5 nós temos um trilho de ferro que sofreu um acréscimo de comprimento. Esse acréscimo também é o ΔL, é quanto aumentou. Então eu vou colocar aqui no cantinho o ΔL, 1,2 centímetros. A temperatura dele aumentou de 10 para 30. Quanto que é ΔT? Temperatura final, 30 menos 10, isso vai ser o 20 graus Celsius. O coeficiente de dilatação do ferro é o alfa, está dado aqui, 0,00012. Podemos afirmar que o comprimento desse trilho a 10 graus. 10 graus é a temperatura inicial. Então eu quero calcular novamente o comprimento inicial. Lembra da equação? ΔL, LI, alfa, ΔT. No lugar do ΔL, 1,2. O LI, quem nós estamos procurando? O alfa, 0,000012. E o ΔT é o 20. Continua 1,2 igual ao LI. E aí você vai multiplicar o 0,0012 por 20. E encontramos 0,00024. Por último, fica 1,2 dividido pelo esse 0,00024. Isso vai ser o LI, o comprimento inicial. Vamos fazer a divisão. E obtemos como resposta 5.000. O que é esse 5.000? Como o nosso comprimento ΔL é centímetros, aqui também é centímetros. As respostas estão em metro. 5.000 centímetros são quantos metros? 1 metro, gente, tem 100 centímetros. Então, se eu dividir por 100, corta 2 zeros fora, fica o mesmo que 50 metros. A alternativa D é a correta aqui. Agora, a questão 6, ele está querendo saber a temperatura que a gente encontra uma trena de aço para que seu comprimento seja meio milímetro maior do que o comprimento de 2.000 que ela possui. Pensa numa trena. Você estica essa trena, ela vai ter 2.000 milímetros de comprimento. Esse é o comprimento inicial da trena, 2.000 milímetros. Se você aquecer essa trena, ela vai aumentar meio milímetro. Quem é o aumento? O aumento é o que chamamos de ΔL, 0,5 mm. Eu quero calcular a temperatura final que ela se encontra, mas para isso primeiro eu vou ter que achar o ΔT. E o coeficiente do aço está aqui no canto, é o alfa. Então eu vou calcular primeiro o ΔL no LI, vezes o alfa, vezes o ΔT. O aumento da trena, meio milímetro. O tamanho que a trena tem, 2.000. O alfa, 0,00001. E o ΔT é quem nós encontramos aqui. Isso fica 0,5 igual, multiplica 2.000
pelo 0,0001. Encontramos, nesse caso, 0,02, que multiplica ΔT. Passamos, então, esse 0,02 para baixo. Estava multiplicando. E dividimos o 0,5 por 0,0. Encontramos um ΔT de 25 graus Celsius. Esse ΔT é a variação de temperatura. Se a temperatura tivesse partido do 10 e ela tivesse sofrido 25 de variação, a temperatura final seria 35. Como ela partiu do zero, a temperatura final continua sendo o mesmo 25. Observe aqui, ó. ΔT é a mesma coisa que o TF menos o TI. O ΔT eu sei que é 25. Eu estou procurando é o TF. Mas quanto é o TI? A temperatura inicial da trena era zero. Esse zero vai passar somando. E nesse caso não fará diferença, porque a temperatura final vai continuar sendo 25 graus Celsius. Se a temperatura inicial fosse 10, somaria mais 10 no 25. Aqui na questão 7 nós temos uma linha de trem, uma linha férrea que tem 600 km de extensão. Isso aqui é o comprimento inicial da linha de trem, 600 km. E a temperatura varia de menos 15 no inverno a 35 no verão. Então, quanto que dá o ΔT para esse trilho de trem? Temperatura final, 35, menos temperatura inicial, menos 15. Já sabemos que menos com menos dá mais, então, nesse caso aqui, 35 menos menos 15, 35 mais 15 vai dar 50 de variação. O alfa do aço está ali, 0,0001. Nós vamos calcular a variação de comprimento do trilho, o ΔL que o trilho tem. Vamos colocar aqui na equação do ΔL, lembrando que esse trilho de trem está em quilômetros, então eu sempre vou encontrar a unidade que eu já tenho trabalhado aqui. Se está em metro, eu acho em metro, se está em quilômetro, eu acho em quilômetro. Vou calcular o ΔL, onde o 600 é 600 quilômetros, o alfa é 0,0001 e o ΔT é o 50. Vamos multiplicar tudo isso aqui e vamos descobrir quanto dá de ΔL. Encontramos 0,3. Como o comprimento ΔL é o mesmo que o LI, a resposta é quilômetros. Mas observem que para assinalar está tudo em metros. E aí o que eu faço? 1 quilômetro tem 1000 metros. 0,3 quilômetros é a mesma coisa que 300 metros. É bastante coisa de dilatação por um trilho de trem. Resposta, letra D. Aqui na 8, ó, tampas metálicas dos recipientes de vidro são mais facilmente removidas quando o conjunto imerso em água quente. Tal fato acontece porque a água quente lubrifica as superfícies? Não. A água quente amolece o vidro? Não. A água quente amolece o metal? Não. O metal dilata-se mais do que o vidro ou o vidro dilata-se mais do que o metal? O coeficiente do metal, o alfa, é maior do que os coeficientes dos vidros. Logo, o metal dilata-se mais que o vidro quando sujeito à mesma variação de temperatura. Portanto, aqui a correta é a letra D. Aqui na questão 9, nós temos uma barra de alumínio. Essa barra tem 1 metro de comprimento a 77 graus Fahrenheit. Ela vai ser aquecida ou resfriada até 45 graus. Como é que eu sei disso? Primeira coisa, gente, eu tenho que pegar aqui a nossa equação do C sobre 5. F menos 32 sobre 9 e transformar a temperatura de 77 para Celsius. Aí você vai fazer aí a continha para fazer a transformação. E fazendo toda a transformação, nós encontramos então 77 menos o 32, que dá 45. Fazemos em x, 9 vezes c, o 5 vezes o 45, que dá 225. Divide por 9, dá 25. Então voltamos na questão. Eu tenho que o comprimento inicial da nossa barra é de apenas 1 metro, que a temperatura inicial dela é de 25, que a temperatura final dela é 45,
O coeficiente alfa é aqui o 22 e nós vamos calcular a dilatação linear, que é o ΔL. O ΔL, mais uma vez, é o LI vezes o alfa vezes o ΔT. Vamos fazer aqui o LI, apenas 1 metro, vezes o alfa, 0,000022, vezes o ΔT, que é de 25 até 45. Quanto é que dá? 25, 35, 45, dá 20 graus Celsius. Agora, você multiplica tudo. E encontramos 0,00044 metros de ΔL. E na questão 10, para finalizar, nós temos uma barra que tem 1,1 metro. Aquele 1,100 é a mesma coisa que 1,1. E essa barra está a 0 grau. Quando se colocar num forno, ela vai para 1,107. O que aconteceu com essa barra? Ela aumentou. Olha só, eu tenho uma barra que tem esse comprimento aqui, 1,100. Depois, ela aquece e aumenta. E ela vai ficar com 1,107. O aumento eu já posso calcular aqui, ó. Esse aumento é o que a gente chama de ΔL. E o ΔL é o comprimento final menos o comprimento inicial. Quer dizer, eu vou pegar o 1,107 e vou diminuir do 1,100. Fazendo isso, eu vou encontrar quanto teve de aumento na barra. E temos 0,007. 0,007 metros. O coeficiente é o alfa e nós queremos calcular a temperatura final do forno. Para isso, nós vamos encontrar o ΔT primeiro, usando ΔL, LI, alfa, ΔT. O ΔL é o aumento que teve o 007. O LI é o tamanho da barra antes de esquentar. E o alfa é o 0,00012. Vamos calcular aqui ΔT. Fica 0,007 igual à multiplicação dos dois. Encontramos aqui 0,0000132. Agora a gente passa dividindo. Fica 0,007 dividido por 0,0000132. Esse será o nosso ΔT. Você vai dividir os dois. E encontramos uma temperatura ΔT para o forno de 530,30 graus Celsius. Qual é a temperatura final do forno? Depende da inicial. Como a inicial é 0, a temperatura final do forno será 530,30 graus Celsius. Finalizando o exercício. Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato, revejam o vídeo, tirem as suas dúvidas, façam os exercícios no caderno. Até a próxima aula. Um abraço.